Olá, signo de Libra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vocês aqui no canal Flor de Lótus. Meu nome é Natália. Para quem está chegando aqui, já vou agradecendo pela presença de cada um. Também já vou pedindo para que vocês deixem um like logo no começo da leitura para que seja entregue. O signo de Libra foi um dos signos que assim, o YouTube entregou muito pouco a leitura, então eu preciso muito da ajuda de vocês no engajamento, com like, com algum comentário, nem que seja um emoji. Espero que vocês gostem da leitura e gostando, já se inscrevam no canal para receber mais leituras para o signo de vocês, tá bom? Vou começar aqui usando o Lenormand, tirando 3 cartas, e depois venho usando o tarô. Já vou pedindo licença aos anjos da guarda dos librianos que entraram nessa leitura, para que todas as mensagens passadas aqui estejam de acordo com o que eles buscam, seja um conselho, um alerta, um direcionamento. O que nós temos para os librianos, signo de Libra, que está entrando nessa leitura. Lembrando que não vai ressoar com todos, então pegue somente aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer, solta para o universo, volta para uma próxima leitura. Escutem a leitura até o final, porque às vezes a mensagem, o conselho que vocês buscam está do meio para o fim. E vamos lá. O que temos para o signo de Libra, para os librianos que estão entrando nesse vídeo, lembrando que é uma leitura temporal e serve para o momento que você chegar aqui, signo de Libra, a estrada. O que mais temos para os librianos? O que temos para os librianos que entraram nessa leitura? Caiu as duas e eu vou aceitar, porque elas caíram bem de frente. A lua e a árvore. Bom, Libra, aqui vem falando muito de escolhas, de caminhos que você precisa buscar uma nova direção. Aqui me fala que no meio desse caminho, com a estrada, pode acontecer aí várias encruzilhadas, vamos dizer assim. Pode ser que você comece por um caminho, às vezes você precisa voltar até você conseguir chegar no seu objetivo, tá? A carta da estrada, ela vem me falando muito de você ter que tomar decisões também muito importantes na sua vida. Pode ser aqui na vida profissional, pode ser na vida emocional também. Então, para cada um, vai ser em uma determinada área da vida. E aqui, geralmente, quando vem essa carta da estrada, é como se os caminhos estivessem abertos, mas como se você precisasse seguir a sua intuição para poder encontrar o caminho que você tem que ir. Então, essas decisões que você precisa tomar, esses cursos que você precisa tomar aí na sua vida, é que você também precisa avaliar as opções que você tem diante de você. Porque às vezes a gente tem muitas opções e não sabe muito bem para que lado ir, como fazer, para que caminho seguir. E a carta da lua vem falando também muito aqui de intuição, vem confirmando aqui dessa carta da estrada, falando que você precisa confiar mais naquilo que você sente, porque muitas vezes a gente sente, ignora o que a gente está sentindo e acaba tomando caminhos errados. Então aqui vem também como um conselho e também vem como um alerta de você começar a prestar um pouco mais de atenção nas intuições que você tem sentido. Sabe aquela coisa de você entrar no relacionamento, você percebe que é uma furada, mas você continua? Ou você está no emprego que não está dando muito certo, que você está tendo problemas, você sabe que não é para você, mas você continua? Então, você seguir as suas intuições. Se você está sentindo que algo está errado, que não está muito bom, comece a confiar mais naquilo que você sente. Essa carta vem falando muito dessa intuição, para você estar atento também aí aos sinais, confiar mesmo no que sua alma está gritando, no que sua alma está pedindo. Também é um alerta para você tomar cuidado com ilusões, né? Às vezes você pode estar iludido em algo que não é muito bom para você. E aqui a carta da árvore já vem me falando muito que, independente do desafio que você tem, porque a árvore, ela
também fala um pouco de desafios, né? Para ela crescer, para ela se tornar forte, para ela se tornar uma árvore que dá frutos, né? Então ela passa por todo um processo. Porém, esse processo chega aqui ao final, onde você consegue ter frutos, onde você começa a ter estabilidade, onde você começa a ter esse crescimento. Pode ser um crescimento espiritual, pode ser um crescimento pessoal. E aqui essa carta sugere muito, uma conexão muito profunda, a importância de cuidar do seu físico, do seu espiritual, para que você consiga crescer saudável, né? Porque quando a gente tem uma mente saudável, um corpo saudável, as coisas tendem a ser melhores para nós. Então agora eu vou aqui usar o tarô. O que mais nós temos para os librianos, para o signo de Libra, que está chegando aqui nessa leitura? Conselhos, direcionamentos. O que nós temos para o signo de Libra? Qual a mensagem? Qual o conselho para os librianos que estão entrando aqui nessa leitura? Signo de Libra, o que nós temos para os librianos? Qual a mensagem a ser passada a eles? 5 de copas. Mais uma, por gentileza, para o signo de Libra. Signo de Libra. 6 de copas. 5, 6. O que mais temos para o signo de Libra? Opa, não virou, tá em cima do dedo, não vou aceitar. O que temos para o signo de Libra? Signo de Libra. O que mais temos para o signo de Libra? Caiu 2 cartas, não vou aceitar, são muitas. Devagar, tarô, uma só, por gentileza. A Imperatriz. Cinco, 6, 3. Que dá um 9. Libra, eu tô vendo aqui com essa carta do 5 de copas, é como se aqui você estivesse olhando para coisas que você perdeu. Pode ser coisas, pode ser pessoas. Eu falo que a carta do 5 de copas é olhar para o leite derramado, é olhar para o que foi e não conseguir ver que atrás de você tem 2 copas em pé, que ainda tem esperança, ainda há oportunidades. É como se você ficasse olhando ali, remoendo uma dor ou remoendo uma perda. Pode ser uma perda de um bem, pode ser uma perda de uma pessoa, pode ser a perda de um emprego. E é como se você ficasse olhando para aquilo e não conseguisse sair dessa energia, não conseguisse ver novas possibilidades. E aqui a carta do 6 de copas vem me falando de algo que não é de agora, vem me falando de memórias passadas, de coisas do passado que talvez tenha te aprisionado, tem feito você olhar para o vazio, tem feito você olhar para coisas que já foram, que não fazem mais parte do seu caminho, estão te impedindo de ver o quão grande e preciosa vocês são. A carta da Imperatriz vem falando muito aqui para mim de algo que você... No caso aqui a Imperatriz, ela fala muito mesmo de estrutura, sabe? De controle, estabilidade. É como se você pudesse construir essa estabilidade, ter esse autocontrole, mas durante muito tempo você ficou perdido nessa energia de ficar se lembrando de coisas que já ficaram lá atrás, de coisas que já te fizeram sofrer, de perdas que já foram. Só que você aqui é uma imperatriz, e quando eu falo imperatriz, a gente não está falando aqui de sexo feminino ou de sexo masculino, nós estamos falando da energia da carta. Então a energia da carta da Imperatriz me fala muito mesmo de abundância, de felicidade, de criação.
É como se você tivesse aqui a possibilidade de ser uma pessoa totalmente abundante, mas que você ainda não encontrou o seu caminho, porque você está olhando para o que você perdeu. E aqui pede muito para seguir as suas intuições por conta disso, porque você tem um potencial gigantesco de ter aí uma vida estável, de ter uma vida abundante, tanto na parte emocional quanto na parte material, de ter essa vitalidade, essa estabilidade de crescimento, que ela veio bem de baixo aqui da carta da árvore, mas que você está sem saber a direção, sem saber qual direção seguir, porque você está olhando para trás e não está conseguindo enxergar a Imperatriz, essa energia maravilhosa que tem dentro de você. É isso que eu estou sentindo aqui de início da leitura. Vamos clarificar essa leitura. O que mais temos para o signo de Libra que chegou até essa leitura? Mensagem, conselho e direcionamento para o signo de Libra. 3 de paus. Mais uma, por favor, para o signo de Libra. O que mais temos? 10 de espadas. Signo de Libra, por gentileza, mais uma. O que temos para o signo de Libra? Mais um 10 de copas. Bom, aqui, Libra, é exatamente sobre isso que a gente abriu a leitura, falando desse novo caminho, falando dessas escolhas que você precisa fazer, falando para que você saia dessa energia de dor e de perda que você está emanando aí. Aqui, esse 3 de paus me fala de progresso, de expansão. É como se você começasse a ir em frente, ou mais, você precisasse ir em frente. Porque às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente simplesmente não faz. E aqui me fala de expansão e de oportunidades. Talvez o fato de você ficar olhando para trás, ficar olhando para o que você perdeu, tá te deixando num estado em que você não consegue enxergar esse progresso, essa expansão na sua vida, esse recomeço. Aqui ele já tá pronto para ir, então você precisa ir. E aqui nesse 10 de espadas, vem me falando que é realmente aqui que você passou por muita dor, que você passou por muito sofrimento. Essa carta é uma carta que não romantiza o sofrimento, você passou por ele. Você pode ter sido traído, pode ter sido o fim de um relacionamento, pode ter sido você ter sido mandado embora de um emprego. Então aqui, como vem o 10, é como se toda essa derrota, toda essa tristeza, todo esse medo, toda essa dor que você passou, é como se ela começasse a chegar ao fim, para você chegar aqui nesse 10 de copas, onde você pode então celebrar com a sua família, com as pessoas que você ama. E é engraçado porque essa carta do 10 de copas veio bem embaixo da Imperatriz, que fala muito de abundância, de amor maternal. Então assim, aqui eu vejo uma mãe, aqui eu vejo um pai, que às vezes pode ter sofrido por ter passado por uma fase difícil e pode ter envolvido os filhos, porque ela vem bem debaixo aqui da Imperatriz, que é uma gestante, e aqui essa carta do 10 de copas mostra uma família, né, feliz, e eles estão de costas, né, e olhando para o arco-íris, olhando para o novo, olhando para algo que está vindo. É como se todo esse sofrimento que você passou aqui, enfim, começasse a ficar para trás e você começasse então a celebrar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem, com as pessoas que te querem bem. É como se, enfim, você começasse a ter harmonia familiar, começasse a ter uma plenitude maior. É isso que eu tô vendo aqui. Então, para alguns, para a maioria que entrou nessa leitura, porque a gente só entra realmente numa leitura quando é pra gente, alguma coisa na mensagem é para nós, eu vejo aqui que por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha que fazer escolhas
você consegue aos poucos ver oportunidades, sair dessa fase de sofrimento para chegar aqui nesse 10 de copas, onde você novamente volta a encontrar plenitude, felicidade com as pessoas que você ama, com as pessoas que te querem bem. Aqui no fundo do deck tá a sacerdotisa. E a sacerdotisa também é uma carta que me fala muito de intuição. Às vezes você tá meio perdido, ô Libra, sem saber qual caminho seguir, o que fazer. E aqui vem pedindo muito para que você busque dentro de você esse conhecimento que talvez você tenha, que você tem guardado aí. Tá vendo que ela guarda algo assim debaixo da roupa? Às vezes a gente sabe fazer alguma coisa, a gente não tem coragem de arriscar, ou a gente tem a intuição que a gente precisa fazer algo e não faz. E aqui vem pedindo muito isso para os librianos, para que vocês, enfim, consigam chegar aqui nesse 10 de copas, onde vocês conseguem celebrar, onde vocês conseguem de novo uma estabilidade familiar, por mais que tenha tido perdas, por mais que você tenha passado por momentos difíceis, por mais que você tenha que fazer escolhas difíceis. Olha para dentro de você, olha para aquilo que você já sabe, olha para aquilo que você vem sentindo, que é aí que você pode encontrar a resposta. Não ignore as coisas que você sente, porque a resposta pode estar mais próxima do que você imagina, pode estar aí dentro de você. Tá bom, Libra? É isso que eu senti aqui para vocês, é isso que as cartas vieram trazendo. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostarem, por favor, deixem o like de vocês, deixa também um comentário para que o vídeo seja entregue dessa vez para mais librianos. Um beijo, muita luz, muita paz no caminho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.